Então, eu sou a professora Zilmara Albuquerque e nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de dinâmica, certo? Então, nós vamos falar do equilíbrio de uma partícula. Dizemos que uma partícula está em equilíbrio em relação a determinado referencial quando a resultante das forças que nela agem é nula. Então, nós temos dois tipos de equilíbrio, que é o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. Aqui nós vamos falar um pouco sobre o equilíbrio estático. Dizemos que uma partícula está em equilíbrio estático quando se apresenta em repouso em relação ao dado referencial, ou seja, a velocidade é igual a zero em relação a esse referencial, ou que a distância entre esses corpos não muda ao longo do tempo. Então, ela continua igual a zero, certo? Então, aqui nós temos esse exemplo, esse menino dentro de uma sala. Então, essa situação aqui, esse homem, ele pendurou no teto de uma sala uma pequena esfera. Vamos, talvez, chamar de uma lâmpada, uma pequena esfera. E que ele utilizou um cordão, certo? Então, suponha que ele tenha associado a um dos cantos da sala um referencial cartesiano, que seria formado pelos eixos x, y e z, que x é as abscissas, y é as ordenadas e z as cotas. Então, x, y, z. Se a posição da esfera é variável ao referencial adotado, nós temos uma situação de equilíbrio estático. Então, a esfera ela está em repouso e a velocidade vetorial dela é nula, e a resultante das forças que nela agem também é nula, certo? Então, esse é o equilíbrio estático. Nós temos uma velocidade igual a zero em relação a um dado referencial. Já no equilíbrio dinâmico, nós dizemos que a partícula ela está em equilíbrio dinâmico quando ela se apresenta em movimento retilíneo uniforme em relação a um dado referencial, ou seja, a sua velocidade ela é constante e diferente de zero em relação a este referencial. Então, aqui nós temos esse exemplo, né? Nós temos uma bolinha, uma rampa e uma rampa, né? Então, essa rampa ela é seguida de uma plataforma plana. Ela é horizontal e infinitamente longa, como nós podemos observar. Então, uma partícula, ela parte do repouso no ponto A. Então, essa partícula bem aqui, ela está em repouso, ou seja, não tem movimento. Então, em um certo momento, ela começa a descer a rampa em um movimento acelerado e atinge a plataforma horizontal. Então, chega um momento que ela vai começar a descer, né? Vai ter uma aceleração. Então, por algum tempo, essa partícula, ela percorre a plataforma até parar. E o que acontece quando essa partícula para? Por que essa partícula para, na verdade? Então, ela vai parar porque as forças resistentes, elas se opõem ao seu movimento. Que essas forças resistentes seria a força de atrito entre a partícula e a superfície da plataforma e a força de resistência exercida pelo ar. Então, esses seriam os motivos que fazem essa partícula parar por um certo tempo, certo? Então, agora vamos imaginar que seja feito um bom polimento nessa rampa, na superfície dessa rampa, de modo que reduza a intensidade do atrito atuante na partícula. Então, repetido esse experimento, o que nós podemos observar depois de fazer um bom polimento nessa rampa, nessa superfície? Então, depois de feito isso, nós podemos observar que essa partícula ela vai descer a rampa e ela percorre a plataforma horizontal, certo? Com um espaço bem maior do que o momento anterior, né? Ela consegue percorrer um espaço maior e isso se deve a menor resistência ao movimento, certo? Então, aqui nós temos menos resistência ao movimento. Se fosse possível eliminar completamente o atrito e a resistência do ar, o que ocorreria, mais uma vez, se essa partícula fosse abandonada do ponto A?
Então, se a gente desprezasse tudo agora, né, completamente o atrito e a resistência do ar, o que poderia ocorrer quando a gente abandonasse essa partícula do ponto A? Então, agora ela desceria a rampa aceleradamente e na plataforma horizontal ela começaria a se mover infinitamente, ou seja, ela já não pararia mais. Já que essa plataforma ela já ficou supostamente, ela já ficou infinita, né? Meio que como se ela tivesse ficado infinita. Durante o movimento na plataforma, essa partícula ela estaria livre da ação da força resultante. Assim, não haveria força alguma favorecendo o movimento ou opondo-se a ele. Sob a resultante nula, a partícula ela seguiria com a velocidade vetorial constante e não nula. Ou seja, isso seguiria em um movimento retilíneo e uniforme. Então, nessas condições desse último caso, nós temos que o trecho horizontal é uma situação de equilíbrio dinâmico. Que pode analisar o equilíbrio dinâmico é, por exemplo, o lançamento de uma nave espacial da Terra rumo a um astro distante. Então, inicialmente, esse movimento ele é acelerado e sob a ação dos sistemas propulsores, certo? Então, ao atingir regiões do espaço onde essas influências gravitacionais elas são desprezíveis, os sistemas propulsores eles podem ser desligados, certo? Então, com esses sistemas desligados, a nave ela não para. Ela segue em um movimento retilíneo e uniforme, mas ela acaba mantendo a velocidade constante que tinha no instante do desligamento, certo? Então, ali ela é livre de ações gravitacionais significativas e com os sistemas propulsores desligados. Então, a nave ela está em um equilíbrio dinâmico. Fazer um exercício de fixação. Então, a Terra ela está em equilíbrio estático ou dinâmico em relação ao Sol. E a Terra está em equilíbrio estático ou dinâmico em relação ao Brasil. Então, a Terra ela está em equilíbrio dinâmico em relação ao Sol. Isso porque a distância entre a Terra e o Sol vai mudando ao longo do tempo e com uma velocidade constante. Agora, a Terra ela está em equilíbrio dinâmico ou estático em relação ao Brasil. Em relação ao Brasil, ela está com equilíbrio estático. Isso porque o Brasil e a Terra eles se movem juntos. Não há uma velocidade entre eles, então o equilíbrio é estático. Agora, o ônibus, com a velocidade constante, está em equilíbrio estático ou dinâmico em relação a seus passageiros? E em equilíbrio estático ou dinâmico em relação ao guarda de trânsito? Bom, o ônibus com velocidade constante, ele está em equilíbrio estático em relação aos seus passageiros. Isso porque é como se fosse igual à Terra, né? A Terra e o Brasil. Os passageiros e o ônibus, eles se movem juntos. Logo, não há uma velocidade entre eles. Então, essa velocidade, ela é constante, igual a zero. E o ônibus está em equilíbrio em relação ao guarda de trânsito. Em relação ao guarda de trânsito, ele está em um equilíbrio dinâmico, certo? Logo, porque a distância entre eles muda, né? Ou seja, tem uma velocidade e essa velocidade ela é constante. Então, esse aqui foi a nossa atividade de fixação. Espero que todos tenham compreendido. Bom, pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Nós falamos sobre o equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico. Próxima aula, nós vamos dar continuidade ao assunto de dinâmica e falar um pouco sobre as leis de Newton. Então, essa foi nossa aula de hoje. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.